Nós temos aprendido com um tema que Deus tem falado muito aos nossos corações: atitudes excepcionais, vida extraordinária. Nós aprendemos muito sobre isso esses dias. Deus tem nos ensinado muito com Abraão, não só em Gênesis, mas em outros textos bíblicos. Mas Deus tem falado muito forte conosco sobre o que Ele exige de nós e o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Esses dias eu expliquei o que significa, a palavra excepcional. Atitudes excepcionais, ou seja, atitudes que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Excepcional é algo fora da curva. Excepcional é algo que não é comum. Então, é algo que poucos fazem, porque a maioria faz o que é comum. A maioria, queridos, você já parou para pensar que a sua motivação, você já parou para pensar na sua motivação de vida? Qual é a sua motivação para viver? Qual que é o seu propósito de vida? Você já parou para pensar que você acorda de manhã pensando em uma coisa só? Chegar no trabalho. Chega no trabalho, trabalha, e aí vai chegando um certo momento do dia, que a única coisa que agora você consegue pensar é: eu preciso chegar em casa. E aí você vem no ônibus, aquela loucura, no trem, aquela loucura toda, e quando você chega em casa, você só fala assim: cara, eu preciso descansar, eu estou morto, eu preciso tomar um banho e esquecer que esse dia aconteceu. E aí você toma um banho, faz a marmita, faz alguma coisa, tal. As mulheres têm um pouquinho mais de trabalho do que os homens, então homens, ajudem suas esposas. E aí, quando termina, você deita, dorme e acorda como? Pensando só naquilo de novo. E a vida passa. Chega na época das férias, você ainda precisa de dinheiro, porque os 11 meses que você trabalhou não foi suficiente para você ajuntar nada, e você vende as suas férias, e agora você fica mais um ano trabalhando e reclamando. E os que estão empregados reclamam do emprego, os que estão desempregados reclamam porque precisam trabalhar, mas quando ficam empregados não são bons funcionários. Eita, não quero nem entrar no assunto para não deixar você chateado, mas você que está desempregado aí, honra o que Deus, onde Deus te colocar da próxima vez. Atitudes excepcionais é coisa que Deus espera de nós para que possamos viver uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? Também uma vida acima da média. Uma vida acima da média. Vocês sabiam que a palavra medíocre, tem gente que fala assim, medíocre, o cara acha que está ofendendo ele. Mas quando fala que é medíocre, está dizendo que você é igual, a todo mundo. Medíocre significa mediano. Quando você fala medíocre, é algo mediano. Queridos, a intenção do sistema, e quando eu falo sistema, eu estou falando no mundo inteiro. E não importa se é capitalismo ou comunismo, porque os dois sistemas visam enriquecer poucos e deixar a maioria do mesmo jeito. Essa é a verdade. Então não me venha defender comunismo e não me venha defender capitalismo, porque as duas coisas favorecem os ricos. Aliás, o comunismo favorece ainda mais os ricos, ainda mais. Mas deixa para lá, não vamos entrar nesse assunto. Agora preste bem atenção, o sistema, ele tem o privilégio de fazer você ser uma pessoa mediana a vida toda, porque se você começar a crescer, alguém vai começar a diminuir lá em cima. Se você começar a ter mais recursos, alguém aqui de cima vai começar a ter menos recursos. Se você começar a estudar mais, você vai começar a ganhar mais e alguém vai ter que pagar mais para você. Então, a ideia é que você não faça faculdade, a ideia é que você não estude, a ideia é que você seja preguiçoso para estudar, a ideia é que você seja preguiçoso para ler. A ideia do sistema é que você não sonhe com algo a mais do que aquilo que colocaram para você: trabalho, casa, trabalho, casa, final de semana, igreja.
e vem para a igreja fazer o quê? Veio fazer o quê aqui? O que você veio fazer aqui? Eu vim aprender de Deus. Aprender para esquecer amanhã ou aprender para começar a praticar hoje? Porque o que vai fazer você ter uma outra vida, uma vida extraordinária, são atitudes. Não é acúmulo de conhecimento. Não adianta você encher-se de conhecimento achando que o conhecimento vai trazer a você as bênçãos de Deus, porque eu conheço muitos professores de teologia que não desfrutam da bênção de Deus, e eles têm muito conhecimento. Eu conheci alguns professores de teologia, eu conheço mestres de teologia, que quando eu olho para a vida deles eu fico triste. Eu conheci ao longo da minha vida mestres em teologia que hoje, muitas vezes, eu oro e falo: Senhor, tenha misericórdia. Tanto conhecimento e nada aplicado, porque cadê os frutos? Onde estão os frutos? Se essa palavra é verdadeira, se ela é verdadeira, então quer dizer que se eu aplicá-la, eu vou viver os resultados dela. E eu fiz esse teste assim que eu fui para a igreja. Eu sou um cara inteligente, isso eu posso garantir para você. Eu não sou um cara acima da média, mas eu sou um cara inteligente. E quando eu fui para a igreja, eu disse: agora eu vou ler a Bíblia, porque já que o pastor tem a Bíblia, eu também quero ler a Bíblia. Porque eu quero saber o que o pastor está dizendo. Será que o que ele está falando está mesmo na Bíblia? Será que é verdade isso? E será que a Bíblia é verdade? E eu fui começar a aplicar a Bíblia. E eu confesso a você, eu ainda não sou quem eu quero ser, mas já não sou quem eu era. Então, se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa ter atitudes excepcionais. E Deus procura pessoas com atitudes excepcionais. O que, pastor? É isso aí. É isso que você ouviu. Deus procura pessoas com atitudes excepcionais. A maioria está sentada assim, ó. Aí Deus olha para você, ó, na postura. Gostei. E de tanto é verdade, que a Bíblia diz o quê? O Pai procura quem? Procura quem? Os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Estes o Pai procura. Então, se Deus procura, significa que não está fácil de achar. Porque se fosse fácil de achar pessoas com atitudes excepcionais, não tinha esse texto. Deus está procurando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os bons. Deus está procurando gente com atitudes diferentes, para Ele usar, para Ele fazer prosperar, para Ele fazer dessas pessoas uma fonte de vida e de inspiração para outros. Deus está procurando pessoas com atitudes excepcionais. Por isso que o Abraão é um exemplo, e a gente está ficando nele muito tempo, porque o Abraão, nesses textos que nós lemos, vamos começar de Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Nessa versão diz: sim, estou aqui, eis-me aqui. Nós aprendemos sobre isso. O Abraão era um cara que estava disponível. Eis-me aqui, estou pronto, aqui estou. Pessoas com atitudes extraordinárias, pessoas com atitudes excepcionais, são pessoas que não ficam escondidas, são pessoas que se apresentam e dizem: eis-me aqui, é eu, é comigo. A maioria tem vergonha, sabia? Nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas estão tão com vergonha, que se eu oferecesse hoje aqui agora, se eu falasse assim, quem aqui quer 500 reais? Você sabia que muitos não viriam aqui receber os 500 reais?
Por quê? Vergonha. E enquanto isso a gente continua sofrendo, a gente continua, e Deus quer dar muito mais que R$500. Deus quer dar uma vida abundante a você, uma vida fora do normal, uma vida relevante, uma vida a qual você termine aos 80 anos olhando para trás dizendo: cara, valeu a pena, como foi bom viver, maravilhoso, show de bola. Mas para isso precisa ter atitudes diferentes. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Uma ordem, coisa difícil. Deus pede coisa difícil, Deus pede algo muito difícil a Abraão, mas Abraão se levanta e faz o que Deus está pedindo. Quantas coisas fáceis Deus pediu a você e você não fez, que dirá as difíceis? E você quer ter uma vida extraordinária, não consegue nem ficar acordado no culto, vai pedir. Meu Deus. Se você fosse passar por uma cirurgia no coração e tivesse 2 médicos e você soubesse o histórico deles, um dormia nas aulas de faculdade, você deixaria esse que dorme fazer a sua cirurgia? Deixaria? Sabe por que muita gente não inspira ninguém? Porque dorme muito. E a Bíblia diz: aquele que ama o sono empobrecerá. É, guerreiro, é a Bíblia que diz. Lições aí, ó, atitudes extraordinárias. Sacrifique ali o seu filho como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã. Nós tivemos uma palavra aqui só sobre isso. Lembram? Lembra nada. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Aí, ó. Cara, Deus fala com você, você não lembra nem o que Deus falou. O que Deus pediu para você há 2 semanas atrás, você lembra? Cadê o caderninho para anotar, já que você tem a memória ruim? Bloco de nota no celular. Para na hora que a chapa está esquentando no trabalho, ao invés de você ir murmurar, você pegar suas anotações e falar assim: peraí, Deus falou alguma coisa no domingo, eu não estou lembrando, mas eu sei onde está escrito. Peraí, vai no armário, pega a mochila, abre o caderno. O que Deus falou domingo? Aqui, miserável, Satanás, você achou que você ia me passar no rodo? Não vai, volta para o trabalho, ó, de cabeça erguida, vencendo e aplicando o que Deus falou. Para você que tem a memória boa, não precisa de caderno, porque você lembra. Por exemplo, o que eu preguei 3 semanas atrás, é claro que você lembra, você tem a memória boa. Agora os outros que não têm, você traz um caderninho para anotar, anota no bloco de notas. Desliga a internet de preferência, porque você sabe como é que é, o diabo é sujo. Você vai anotar no bloco de notas, a sua amiga louca manda uma mensagem para você. Então desliga a internet, acaba com o diabo, assim que expulsa esse tipo de demônio. O demônio da internet a gente só expulsa desligando ela. Não tem outro jeito. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Esse texto diz respeito sobre preparo. Vocês se lembram que eu preguei sobre isso? Pastor, eu não me lembro. Então vai no YouTube da Lírio Parelheiros, que tem todas as ministrações lá, e você vai assistir tudo e vai anotando tudo que você perdeu, porque eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa com você e vai te orientar nesse momento aí que você está passando. Come on. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Nós estudamos sobre isso aqui também. Deus ensinou a gente sobre isso. Reconhecer os pequenos sinais, as pequenas coisas, né? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta diz o quê? Vai chover. Pequenos sinais, né? A sua esposa, aquela mulher venenosa, aquela jararaca que só Jesus na causa, não é verdade? Mas aí num belo dia você chega em casa e ela fala assim: boa noite, meu amor. Você já fica com medo. Ao invés de você falar assim: Deus está trabalhando, ao invés de você falar isso, você já joga logo um veneno também. Você fala: sai para lá, sua jararaca, não tem dinheiro não, hoje não é dia 5 não, carniça.
Pronto, já estragou tudo. Aprenda a reconhecer Deus trabalhando nos pequenos detalhes. Aleluia! Tem gente viva aqui nessa noite? Os mortos não louvam a Deus. Tem alguém aqui que pode louvar ao Senhor? Amém. Está todo mundo vivo, Senhor. Pode continuar então, Espírito Santo. Aleluia. Mistério. Agora a chapa vai esquentar. Agora vai ficar gostoso, bem gostosinho. No terceiro dia, versículo 4, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Come on. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Aprendemos sobre isso também. Fé. É necessário ter fé. O Abraão não fica, vamos despedir do rapaz. Não, nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Agora versículo 6. Isso aqui é inédito. Isso aqui nós não lemos ainda. Glória. Isso aqui nós não lemos mesmo. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Isaque suspeitou. Come on. Abraão respondeu: fica suave, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Volta no versículo 6, por gentileza. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque. Preste bem atenção. Enquanto ele ficou com o quê? Vamos. Com a brasa e a faca. Mas que dia, Denis, ajuda nós aí. Você com essa voz de tenor aí, meu amigo. Help me, please. O Abraão pega a lenha e coloca no ombro do filho dele. Pela lógica de hoje, você falaria assim: nossa, que homem insensível. Nossa, ele que tinha que carregar o peso, deixa o mais leve para o menino. É assim ou não é? E por que o Abraão coloca a lenha, o peso, sobre o menino, e ele leva o fogo e a faca? Sabe por quê? Por causa do tema daqui, ó. Hoje nós vamos pregar sobre isso aqui, ó. Duas atitudes que você vai aprender hoje. Duas atitudes que você vai aprender hoje para você ter uma vida top das galáxias. É isso aqui que nós precisamos, ó. Responsabilidade e obediência. Por que o Abraão não dá o fogo para Isaque carregar? Por que o Abraão não dá a faca para o Isaque carregar, já que era mais fácil? Simples. Deus mandou quem oferecer Isaque como holocausto? Quem? Deus mandou quem? Abraão. Se o Abraão chega lá no monte com o Isaque, e o Isaque está com fogo, naquela época, queridos, só para vocês entenderem, eles andavam, e aliás, até hoje, em situações de deserto, eles andam com um braseiro. É um recipiente que eles guardam a brasa. Para quê? Para onde chegar é muito fácil, só tira a brasa, faz a fogueira, depois pega a brasa, coloca ali de novo, guardou, vai embora de novo. Braseiro, carrega a brasa. É a maneira de dominar o fogo. Leva fogo onde tiver. Se deixa com o Isaque. No meio do caminho, MN, o Isaque suspeitou desde o princípio que ele que era o cordeiro. Aí ele fala assim: mano, vou jogar o fogo fora.
Quero ver fazer o holocausto sem fogo. Porque até o tempo dele riscar a madeira ou lascar a pedra, eu já piquei a mula. Ou Isaac poderia simplesmente catar a faca e deixar cair. Chega no alto do monte, o Abraão iria dizer o quê? Agora nós vamos fazer o sacrifício, meu filho. Deita aqui, meu filho. Deitou, beleza. Cadê a faca que eu deixei na sua mão? Ô pai, deve ter escorregado do bolso. E agora, como é que faz o sacrifício sem a faca? Como é que corta sem faca? Como é que acende a fogueira sem a brasa? Sabe o que Deus está falando para você, querido? Ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Responsabilidade. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós colocamos a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas falhas, das nossas desobediências nas pessoas. A maioria das pessoas que você conhece, que já foi afastada da igreja, que saiu da igreja um dia, a culpa nunca é dela. Estou mentindo? Quando eu saí da igreja, aos 14 anos de idade, eu coloquei a culpa no meu pastor. Mas eu era um moleque de 14 anos, que estava começando a fumar maconha, que aliás fumei até 16, porque depois eu entendi que aquilo ali era coisa de idiota. Essa é a verdade. Ficar dando risada e olhando para a lua. Aí eu fui para a cocaína. Depois da cocaína eu achei fraco, fui para a pedra. E só não morri porque na época não tinha K9, senão eu estava morto. E depois acabou tudo, perdi família, perdi roupa, perdi de trabalho, perdi dignidade, perdi tudo. E aí acabou tudo e eu não tinha mais dinheiro para droga, e aí eu fui virar alcoólatra. E depois não tinha mais dinheiro para ser alcoólatra. E aí eu fui tentar o suicídio. Primeira tentativa de suicídio, não deu certo. Segunda tentativa, não deu certo. Eu percebi que nem para morrer eu servia. Depressão profunda. E no meio de uma depressão profunda, eu me lembro que existe um Deus que está esperando atitudes excepcionais de pessoas diferenciadas. E eu tive uma atitude. Eu fiz uma oração e eu disse: Deus, eu não acredito que o Senhor muda a vida de ninguém, porque eu nunca vi o Senhor mudando a vida de ninguém, mas se o Senhor quiser mudar a minha, eu permito. E a partir daquele dia, Deus começou a mudar a minha história, e começou a me dar orientações de atitudes excepcionais, e eu estou aqui hoje para dizer a você que é possível ter uma vida transformada por Deus verdadeiramente. Agora preste bem atenção. Quando uma pessoa sai da igreja, ela sempre fala que ela sempre culpa a igreja. Agora, eu vou fazer uma conta aqui com vocês. Vocês são pessoas inteligentes, e eu vim aqui hoje bater um papo com vocês dentro da palavra de Deus. E enquanto eu estou conversando com vocês, o Espírito Santo vai falando no seu coração. João, fica de pé por gentileza. O João teve uma discussão acalorada com o Nicolas. Fica de pé, Nicolas. Na hora do culto aqui, ele serve no louvor, esse aqui serve no staff, esse aqui derrubou a água no microfone do João. O João foi falar com ele, falou para o João comer tomate cru, coisa que um crente não pode falar, que tomate cru não é bom, é na salada. E aí o João já falou que a mãe dele gostava de fruta, e aí aquela brigaiada toda, o João fica chateado, sai da igreja, e ele diz o quê? Nunca mais eu volto naquela igreja. Pode sentar. Sabe por que eu não posso sentar? Obrigado. Sabe por que eu não volto naquela igreja? Só tem gente falsa lá. Você xingou o João? A senhora xingou o João? Você xingou o João? Você falou mal dele? Você nem conhece ele direito, você mal vê ele aqui no altar, mas ele colocou a culpa em você quando saiu da igreja. Aliás, a maioria de vocês aqui tem culpa em um monte de gente que saiu da igreja. Gente que saiu da igreja que você nem conhece, mas eles colocam a culpa em você. A igreja é o João? A igreja é o João? Não. A igreja é o Nicolas? Não, a igreja somos nós. Nós somos igrejas.
Nós somos a igreja de Cristo, todos nós. E quando um irmão sai dizendo que é culpa da igreja, ele está falando verdade? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com a saída dele? O que você fez para ele sair? Ele saiu porque quis. Porque a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para quem está afirmado em Jesus, pessoas não tiram ele da igreja não. Sabe por que saiu? Porque já estava fora. Sabe por que saiu? Porque não tinha compromisso com Deus. Sabe por que saiu? Talvez porque nunca entrou. Sabe por que saiu? É porque não fazia parte. Talvez estava aqui, mas não era. E quando vem a primeira coisinha de Satanás, o primeiro cutucão de Satanás, a pessoa simplesmente sai e fala: a igreja, como se todo mundo. E pior que a desgraça, fica em casa e diz assim. Aí o pastor vai lá, o pastor liga, manda mensagem, pergunta como está, chama para voltar para a igreja. E quando você vai conversar com ela, você da igreja, sabe o que ela fala? Ninguém veio atrás de mim. Para sair, todo mundo me tirou. Mentira. Agora ninguém veio. Não, teve um irmão que ligou, teve um pastor que mandou mensagem, mas ele disse que ninguém. Ou seja, mentiu para sair e está mentindo agora para retornar. Falta de humildade e principalmente falta de responsabilidade consigo mesmo. Queridos, você chegar no céu diz respeito à sua autorresponsabilidade. É sua responsabilidade lutar para chegar no céu, não é minha. Eu estou aqui para ensiná-los a chegar no céu. Não é minha responsabilidade carregá-los nas costas. Aliás, não é responsabilidade de crente nenhum carregar o outro nas costas. Você já viu por um acaso um rebanho de ovelhas? Quem aqui nunca viu um rebanho de ovelhas? Levanta a mão. Nunca viu? Nem na internet. Procura aí no seu celular aí, rebanho de ovelha. Rapidinho você acha no Google. Você vai ver uma foto com um monte de ovelha. Um monte de ovelha. E todas as fotos que você vê um rebanho de ovelha, você nunca vai ver uma ovelha em cima da outra, a menos que elas estejam fazendo sem vergonhiça. Num ato de reprodução. Caso contrário, não tem ovelha carregando outra nas costas. Geralmente o pastor carrega uma ovelha nas costas quando a pata dela está quebrada, quando ela está deficiente, aí ele carrega nas costas. Mas não tem como um pastor carregar um rebanho nas costas. Isso é fora de cogitação. É sua responsabilidade, como ovelha de Jesus, seguir após Jesus. Para de passar a responsabilidade da sua vida para outros. Para de colocar a culpa nos outros. Para de colocar a culpa. Ei, querido, foi você que errou, foi você que deixou de fazer o que Deus falou. Como está a sua vida espiritual? A sua vida espiritual está boa? Você está voando espiritualmente? Não. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? É sua. Da mesma forma que se você estiver voando, se você estiver, vivendo o melhor momento da sua vida, a culpa é de quem? Sua. Foi você que se esforçou. Queremos ser cheios de Deus, mas não queremos orar. Queremos ser cheios de Deus, queremos ter uma vida top, queremos ter uma vida espiritual abençoada, uma vida física abençoada, se bem que a vida física, ela é consequência da espiritual, porque Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que não tem acontecido? Porque está invertendo a palavra, está buscando primeiro as coisas da terra, está dando prioridade para as coisas da terra e colocando a culpa nos outros. O Abraão, ele não passa a responsabilidade. Você quer fogo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? A responsabilidade não é do pastor. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não depende de mim. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não tem que depender de um culto, de um ministério de louvor. Ei, você precisa ter a responsabilidade de buscar ao Senhor, porque Ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, é sua responsabilidade buscar o Senhor. Eu não posso buscar o Senhor por você. Eu não tenho condições. A sua esposa, irmão, não tem condições. Não foi dado a ela essa responsabilidade.
A responsabilidade de você se manter de pé diante de Deus é somente sua. Para de colocar a responsabilidade que é sua nas costas dos outros. Quantas pessoas errando, atitudes medíocres, e quando as coisas dão errado, a culpa sempre é do outro. Seu nome está sujo, e aí você diz, pois é, nisso eu não tenho culpa, porque não foi eu que sujei. Eu emprestei o meu cartão, a pessoa disse que ia pagar e não pagou. A culpa de quem foi que emprestou o cartão? Então você tem culpa, a culpa é sua, você que emprestou. Cartão de crédito, carro, moto e esposa, a gente não empresta. Principalmente o carro. Claro que não. Só para você ver se você estava acordado. Principalmente a esposa. O carro a gente se empresta. Você emprestaria a sua esposa? Nem a pau. Responsabilidade. Por que você não se formou na faculdade? A culpa é sua. Mas você vai se formar. Em nome de Jesus. Esse ano, não sei se você vai conseguir ainda, mas dá tempo. Dá tempo, as faculdades ainda aceitam. Estão aceitando ainda a pessoa entrar agora. Até agosto você consegue entrar. Será que não é hora de retomar a faculdade? E agora com conhecimentos novos, agora com uma outra visão, com a outra força que Deus está te dando, chegar até o final. Ah, mas é que não sobra nada. Corta a pizza, corta a Netflix, corta a HBO, corta não sei o que, corta. E vai estudar, porque é isso que vai fazer você chegar. Agora, ficar transferindo a responsabilidade para outros, isso Deus não quer de você. Responsabilidade. Era a responsabilidade de Abraão garantir que teria um fogo durante e após a viagem. É sua responsabilidade buscar o fogo de Deus. É sua responsabilidade. Se a chama está apagada, irmão, é sua responsabilidade buscar o fogo. Agora, o que nós temos feito para buscar o fogo de Deus? O que nós temos feito para guardar a chama acesa? Ah, eu estou desanimado, a culpa é sua. Mas a culpa é do diabo. Não, nem sempre o diabo tem culpa. Às vezes o diabo fala, não tem nada a ver com isso. Certa vez uma irmã chegou no pastor e falou, pastor, o diabo devorador, o senhor pode ungir o meu cartão de crédito? Porque o diabo está acabando com minha vida financeira. E o pastor falou assim, o diabo, irmã, é o devorador, miserável. E aí o pastor disse assim, então traga a sua fatura para mim, eu vou ungir a fatura. E digo mais, minha serva, tudo que o diabo gastou no seu cartão, a igreja vai pagar. Tudo que o diabo gastou no seu cartão, a igreja vai pagar. A irmã trouxe a fatura. E ele, irmã, não estou achando aqui não tem vela de macumba? Cadê a vela de macumba? Não, pastor, sangue de Jesus tem poder, eu não compro esse negócio não. Cadê o negócio lá para fazer, para jogar a galinha morta lá? Cadê o negócio? Não comprei isso não, pastor, sangue de Jesus tem poder. Não, cadê o litro de cachaça? Não tem nenhuma adega aqui. Não, pastor, eu sou crente. Irmã, então desculpa, foi a senhora que gastou isso aqui, não foi o diabo não. O diabo não gastou nada no seu cartão. A gente fica culpando o Satanás, coitado, já está todo lascado. Já está lascado e meio. E em vez de nós assumirmos a nossa responsabilidade, a gente fica colocando toda a culpa no diabo. Conversa, querido. Por isso que eu gosto quando esses cabras que faz besteira aí e vai preso. O cara matou a mulher, matou os filhos. Não, é porque o diabo mandou. Então agora vai lá se lascar na cadeia, seu trouxa. É isso mesmo. Nossa, pastor, vai, pedofilia, abuso de criança. Aí vai preso. E vou falar, se chegar em mim, pastor, o que eu faço? Eu já falo logo, vai na delegacia.
Delegacia, não vem falar comigo não, é delegacia. Ai, descobri um negócio, vai na delegacia, eu não sou polícia. Tem mãe que vem falar comigo, ai pastor, eu estou desconfiado que não sei quem abusou da minha filha. Está fazendo o que falando comigo? Está falando comigo? Isso aí é caso de polícia, não é caso de pastor. Pastor é aqui, ó. Depois da cagada já feita, polícia nele, tora nele, poucas, vai chorar na cadeia, simples assim, e coloca a culpa no diabo, para ver se diminui a pena. Responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade, tanto nas coisas espirituais, quanto nas coisas físicas, porque se der errado a culpa é nossa, mas se der certo também a culpa é nossa. E Deus está esperando homens e mulheres com responsabilidade. E a sua responsabilidade é ter uma vida com Deus, top das galáxias. E o diabo não. O diabo ele quer, deixa eu dizer a você, o diabo ele quer que você continue sendo irresponsável. O diabo quer que você continue colocando a culpa no outro. O desejo do diabo é que você continue colocando a culpa nas pessoas. O desejo do diabo é que você continue colocando a culpa nas pessoas que fizeram algo com você lá atrás. O desejo do diabo é continuar colocando na sua mente que as pessoas são culpadas pelo seu fracasso. Sabe por quê? Porque enquanto você acreditar nisso, você não vai ser o que Deus espera de você, porque você vai ficar preso. Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui para calar a boca do diabo e dizer que a responsabilidade de virar o jogo a partir de hoje é sua, e Deus está colocando o Espírito Santo em você, para que a partir de hoje a chama seja acendida novamente, e que você tenha a responsabilidade diante dele. Ele vai transformar a sua história, se você estiver disposto a assumir esta atitude. Se você recebe isso na sua vida, diga aí, é eu mesmo, levante as suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo de responsabilidades. Eu declaro sobre a sua vida um tempo onde você vai assumir a responsabilidade espiritual, física, emocional, e não vai mais colocar nas pessoas, e você vai começar a experimentar algo que nunca experimentou antes, para a glória do nome de Jesus, amém. Mistura o aplauso com glória, senão não vale nada. Aleluia. O segundo ponto, eu falei do fogo e a responsabilidade do fogo, de manter o fogo aceso. Agora eu vou falar da faca. Se Abraão tivesse levado fogo, mas deixado a faca com Isaac, e naquela hipótese que eu falei, o Isaac simplesmente deixa escorregar a faca, acabou, chega no monte, vamos fazer o sacrifício agora. O cordeiro aparece no meio do mato, não tem problema, vamos supor que acontecesse até antes, mas agora não tem a faca. Daria para fazer o holocausto? Daria para fazer o sacrifício? Por isso Abraão leva a faca. Mas deixa eu dizer o que significa a faca. O que Deus ministrou ao meu coração é que aquela faca significava a obediência incondicional de Abraão. Porque subindo ao monte com fogo e subindo o monte com a faca, não tem mais volta. A faca significa obediência incondicional. Agora não tem jeito, eu vou ter que fazer aquilo que Deus me mandou eu fazer. É uma questão de obedecer. Quantos de nós jogaria a faca no meio do caminho, só para que chegar lá na frente e não ter com que fazer o holocausto? Quantos de nós Deus pede para fazer algo e a gente começa a dar desculpas, a gente joga a faca fora? Ai Senhor, sabe o que é? É que aquela faca não dava. Ah, sabe o que é? É que o Isaac, eu gosto tanto dele. Ah Senhor, sabe por que eu não fiz o sacrifício? Sabe por que eu não ofereci o holocausto? É porque, vou falar para você, 3 dias andando, não dá, né, guerreiro? Aí, sabe por que eu não ofereci? Sabe por que eu não te obedeci? Porque quando tinha que subir ainda o Moriá, eu já tinha andado 3 dias, estava só o caco da rabiola. Deitei, dormi, esqueci e voltei para casa.
Nós damos desculpas. Pessoas que vão viver, escutem isso, eu não posso enganá-los. Pessoas que vão viver uma vida extraordinária são pessoas que exercem responsabilidade pelos seus atos, pela sua vida, e são pessoas que têm uma obediência a Deus incondicional. Incondicional. É obediência incondicional e Deus está observando. É sem desculpas. Simplesmente vai lá e faz. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, coloca aí por gentileza. Olha a importância disso. Por que a sua vida ainda não tem dado certo? Porque você não está obedecendo ao Senhor. E vai ter oportunidade de fazer isso a partir de hoje. O que Deus tem falado ao seu coração? O que nos últimos dias Deus tem dito a você, para você parar de fazer, e você não para? O que Deus tem dito para você começar a fazer, e você ainda não começou? O que Deus disse para você iniciar, e você ainda não iniciou? O que Deus está faltando pouco empurrar você para fazer, e vou dizer, Ele não vai empurrar. A gente fica orando, Senhor, faz isso, por exemplo, sobre libertação. As pessoas ficam orando por libertação. Irmão, deixa eu dizer a você, criaram uma doutrina de que o pastor tem poder de libertar as pessoas. Isso é uma mentira. Quem liberta é Jesus Cristo, mas exige renúncia da pessoa. Não adianta eu orar por você que é viciado em cocaína, se eu orar por você todo dia, e todos os dias, quando sair da oração, você passar numa biqueira, nunca você vai ser liberto. Então a questão não está no pastor orar, está em você decidir sobre a sua libertação. Jesus já abriu a cela, agora você precisa sair para fora dessa cela e nunca mais retornar lá. Teve um homem uma vez que disse para mim, pastor, por que toda vez que eu vou na igreja, eu caio endemoniado? Eu falei, porque você é um safado. Eu falei para ele, porque você é um sem vergonha. Porque a gente expulsa o demônio na igreja, e você volta para casa e fala, vem demônio, entra de novo. O que você faz na sua vida que atrai demônios para a sua vida? E que Deus está falando assim, para com isso, porque isso está trazendo demônios para a sua vida. Isso está trazendo maldição para a sua casa. Isso está trazendo maldição para o seu casamento. Isso está trazendo maldição para os seus filhos. Ei, pais, cuidado com o que vocês fazem dentro da casa de vocês. Vocês estão dando legalidade para demônios. E Deus tem falado para você, para com isso, tira isso, não assiste mais isso, deixa isso para lá, desinstala isso, mas você continua fazendo, e Deus está falando, por que a minha vida não dá certo? Não dá certo porque você desconhece um princípio elementar que Deus exige dos vencedores, que é a obediência. Deus não negocia, o que Ele diz, acabou. Nós estamos habituados a ficar com desculpinhas, com negociação. Deus não tem negociação, Ele é Deus. Se você obedecer Ele, você vai ser top das galáxias, e Ele vai ser um Deus soberano. Mas se você não obedecer, você não vai ser uma vida top, e Ele continua Deus soberano. Mas não há negociação. Olha o que diz 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. No versículo posterior ele vai dizer que a desobediência, a rebeldia, é comparado ao pecado de feitiçaria lá, pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim Ele o rejeitou como rei. Quando você rejeita a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeita. Falta obediência. Eu estava esses dias lendo no meu devocional sobre Sansão. Se você for ler a história de Sansão, está no livro de Juízes. Cara, é uma história curta. Mas quando você leia a história de Sansão e começa
a grifar a quantidade de desobediências sequenciais de Sansão. Sansão, ele foi derrotado pela sua desobediência. Tudo o que não era para ele fazer, ele fazia. Começa com a mulher. Deus disse ao povo de Israel que eles não poderiam se casar com mulheres das nações vizinhas. A primeira coisa que Sansão quer é casar com a mulher dos filisteus, com a mulher de lá. Depois Deus diz que o nazireu, e Sansão sabia disso, o nazireu não podia tocar nenhum cadáver, não podia. Era proibido a ele. A Bíblia diz que um dia Sansão, descendo para a terra dos filisteus, para se casar, ele encontra um leão, ele rasga o leão, ele mata o leão, ele vai lá, ele volta, e um dia, quando ele está voltando de novo para aquele lugar, ele passa, ele lembra do leão, e a Bíblia diz que ele sai do caminho e vai ver o leão morto, e dentro do leão tinha uma colmeia, tinha se formado uma colmeia de abelhas, e ali havia mel. E o Sansão faz o quê? Desobedece a Deus tocando no cadáver. E a sequência de desobediência só vai aumentando. E às vezes nós achamos que Deus está conosco, quando na verdade Deus não está mais conosco por causa da nossa desobediência. É sério demais isso. O texto vai dizer no finalzinho da vida de Sansão, que quando ele comete o último ato de tolice, ele conta para sua esposa que se ela cortasse suas tranças, ele perderia suas forças. E o Sansão sabia que não podia cortar o seu cabelo. Aquela foi a última desobediência. Agora a mulher corta, e quando ela diz: Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Todas as outras vezes Sansão se levantava e quebrava tudo. Mas dessa vez o texto vai dizer: e Sansão se levantou como das outras vezes, porém não sabia que o Senhor o havia deixado. Deus havia deixado Sansão. O Espírito de Deus que dava força a ele. Quem dava força não era o cabelo, quem dava força era Deus. E quando Deus o deixa, agora ele não tem mais força. Tem muita gente que não tem mais força espiritual, tem muita gente que não tem mais ânimo espiritual, tem muita gente que está apagado. E por que está apagado? É por causa da desobediência. É muita desobediência. O Espírito Santo vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Chega uma hora que o Espírito Santo deixa você fazer as coisas como você acha e bem quer. Tem gente que tudo que Deus fala, ela diz: não concordo, não concordo, eu não concordo. O pastor está falando da palavra e a pessoa está ali sentada: não concordo, não é assim, não acho que seja assim. E o Espírito Santo fala: então tá bom, então faz o seu jeito. Você não é o bonitão? Você não é o criador de todas as coisas? Você não é o seu auto-criador? Então faz do seu jeito. E o Espírito Santo fica aqui, ó, até você se quebrar todinho e depois entender que você depende de Deus. Foi isso que aconteceu com Sansão. E Sansão no último ato, ele reconhece Deus. E aí ele fala: Senhor, só mais uma vez, por favor, permita-me ter o Senhor só mais uma vez. E ali ele comete, o suicídio e o assassinato em massa. O suicídio foi uma consequência do assassinato. A Bíblia diz que mais pessoas morreram naquele dia do que nos outros dias. Mas era um homem que perdeu a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque não obedecia a Deus. Deixou de obedecer à voz do Senhor. O que Deus tem pedido a nós? O que Deus tem falado no seu coração? Você tem feito? Abraão era obediente. Se nós queremos, queridos, viver uma vida extraordinária, que nós possamos ser responsáveis. Mas não somente isso, responsáveis e obedientes à voz do Senhor. E tudo que Deus falar, você faz. Não espere que Deus vai falar no vento, Deus vai falar no seu ouvido. Não, Ele vai falar dentro do seu coração. Tem coisas que você sabe que é Deus. Por exemplo, fugir do pecado. Nossa, escutei uma voz hoje, senti assim, um negócio assim, falando: sai do bet, sai desse negócio de jogo, sai disso.
Aí você fala assim, mas eu não sei se é Deus. É, verdade. Vamos pensar por essa ótica, eu não sei se é Deus. Deve ser o diabo, né? Deve ser o diabo falando para você, olha, eu quero que você não gaste dinheiro com isso, porque a Bíblia diz, não gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Não é o diabo falando, né? Não, olha, que isso, não faz isso, você vai endividar a sua família. Você está gastando dinheiro que é para alimentar os seus filhos, sua esposa, dar um presentinho para ela, você vai perder tudo no jogo. Para de beber, para de fumar, para de pornografia, para de prostituição, para. Não, aí você diz, eu não sei se é Deus, eu acho que é o diabo. Não, você está louco da cabeça, você fuma maconha, não é possível? Aliás, maconha não, que a maconha de hoje não deixa louco mais, é só, né, bosta de pombo com folha de chuchu. Na minha época ainda deixava doido ainda, a gente via bicho. Hoje em dia, né, o cheirador de hoje cheira cal, pó royal e que mais? Cal, pó royal e bicarbonato. E chega, nossa pastor, eu estou viciado em talco, guerreiro. Você não tem vergonha na sua cara não? Viciado em pó royal, guerreirão? Você está de graça comigo? Você merece uma surra. Viciado em folha de chuchu, guerreirão? Viciado na pingola do Satanás? Cigarro? Abandona isso se você quer viver Deus. O que vale mais para você? Uma vida abundante? Ou um negócio na mão que acaba rápido? Você é maluco da cabeça? Escolha Deus. Tenha responsabilidade com a sua vida física e espiritual. Seja obediente ao Senhor e certamente você vai viver uma vida extraordinária. E eu quero encerrar dizendo: o diabo quer morrer comigo. O diabo quer morrer comigo. Quer morrer. Porque eu chego aqui e eu não fico falando para você pular. Eu não fico falando para você dar glória. Eu não fico falando para você falar em línguas. Isso tem dia para tudo. Mas a forma que Deus me usa é para abrir os seus olhos. A forma que Deus usa a minha vida é para abrir os seus olhos, falar verdades ao seu coração. Meu intuito não é ver você feliz aqui no culto. Meu intuito é ver você feliz pela vida toda. Meu intuito não é ver você feliz pulando e saltando num culto e na segunda-feira vivendo a mesma porcaria de vida da semana passada. Meu intuito é que você saia daqui hoje entendendo o que Deus tem para você, o que Deus quer de você. O diabo não. O diabo quer que você continue fazendo a mesma coisa de ontem, a mesma coisa da semana passada. O diabo quer que você continue sendo escravo dele, do sistema dele. O diabo quer que você continue fazendo aquilo que traz a irresponsabilidade, que traz a desobediência. O diabo quer isso, mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para trazer libertação a pessoas. E pessoas irão viver uma nova história a partir de hoje. Tem pessoas aqui que ouviram a palavra de Deus, pessoas que estavam em casa, que estão em casa, ouviram a palavra de Deus e vão ter as suas histórias transformadas. Eu não sei se você está satisfeito com a palavra, eu não sei se era o que você gostaria de ouvir, mas eu tenho certeza que era o que Deus gostaria de falar. E se você recebeu essa palavra, levante suas mãos e aplauda ao Senhor dizendo: muito obrigado, Deus. Obrigado por falar comigo aquilo que eu necessito. Aleluias.